E aí, gente, tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Hoje a gente vai falar de um tema muito rico e que com certeza não caberá aqui nos nossos 30, 40 minutos de programa, porque o tema ele é muito amplo, né? Mas ele é bem rico e é legal de ser estudado, que é democracia. A gente está fazendo esse tema por conta do dia 25 de outubro, que é tido aqui no Brasil como o Dia da Democracia, dia da morte de Vladimir Herzog, na então ditadura em 1975. Então a gente vai tentar passar aqui um pouco pelos tipos de democracia, por como funciona, se ele é um regime viável afinal, se é o melhor que tem. Então tem figuras bastante importantes aqui para ajudar a fazer o programa comigo e quero indicar para você, a gente recebeu aqui um material de pesquisa riquíssimo, excelente, baseado no site politize.com.br. Bacana demais o conteúdo, tem muita coisa em linguagem simples para você entender um pouco melhor a política. Então fala muita coisa aqui, depois eu até vou mostrar um quiz mais tarde, mas fala sobre política, educação, enfim, regimes políticos. Então recomendo bastante, é um site que vale a pena você consultar, politize.com.br. Hoje, para fazer o programa então sobre democracia com a gente, convidamos aqui professor Rômulo Ornelas, vereador pelo PT. Olá, professor Rômulo, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Olá, tudo bem, estou aqui firme e forte. Então, aí, bater um papo sobre um tema, como você diz, complicado, né? Bem amplo, né? 40 minutos não dá tempo, não. Tanta amplitude da coisa. Principalmente se falar da morte do Vladimir Herzog, né? Não, eu vou provocar vocês com algumas questões aqui mais locais, mais Câmara. Você vai ver essa democracia na Câmara, como é que funciona aqui. A gente presenciou sessões aí longas esse ano, uma que acabou 3h45 da madrugada, outra 1h10 da madrugada, para tentar impedir alguns projetos e tal. Tinha força popular, a gente tem que explicar essas coisas para a galera poder entender. Com a gente, retorna ao programa aqui o Guilherme Amaral, que é cientista social da Universidade UNG. Guilherme, obrigado por ter vindo novamente ao Câmara em Pauta. Eu que agradeço estar mais uma vez presente aqui, jornalista Leandro Martins, e em nome da Universidade UNG, será uma satisfação poder contribuir aí na medida do possível com essa pauta, que é muito importante, já que vivemos um momento em que democracia ela está sendo o tempo inteiro colocada em prova, né? Vamos ver se é que estamos ainda numa democracia. Pois é, por isso a gente vai discutir se também é o melhor regime, se ele existe de fato, que é a minha primeira provocação, você já antecipou, mas vou fazer ela agora. E a gente agradece a Universidade UNG, que é uma grande parceira nossa, sempre mandando aqui excelentes profissionais para participarem no Câmara em Pauta com a gente e para esclarecer sobre temas diversos, né? Então, hoje, democracia, mandaram aqui o Guilherme, que é o cientista social de lá. Também com a gente o Valmir de Souza, que é coordenador da área de cultura do Instituto Polis. Valmir, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta também. Obrigado pelo convite, Leandro. Obrigado, Carol, pela convite da TV Câmara. E um prazer estar aqui com os colegas, Rômulo, Guilherme, também para participar desse debate. Vamos lá. Gente, eu estava lendo a pesquisa, muitíssimo bem feita pela produção, por sinal, bastante rica e baseada nesse site que a gente mostrou aqui no começo do programa, o Politize. E ele separa os vários tipos de democracia, né? A direta, a representativa, que é o que a gente tem mais aqui, né? A participativa, enfim, ele passa um pouco por esses tipos de democracia. E lendo, a gente abre um pouco o leque, né? Que não tem um tipo só de democracia. Ou quando a gente pensa em democracia, a gente pensa o quê? De repente em eleição, em voto, ou em voto direto, em representatividade, enfim. E não é por aí. Então, tem outras possibilidades, é o que a gente vai tentar trabalhar aqui. E eu faço a pergunta, que eu acho que é o que vai nortear esse bloco, até porque o bloco é curto, então vai dar tempo de vocês responderem isso e refletirem um pouco sobre isso. A democracia, de fato, existe? É a minha pergunta. Eu vou aqui só contextualizar porque eu fiz essa pergunta. Vamos supor aqui, vereador Rômulo, o senhor foi eleito com quantos votos esse ano? 6.204. Muito bem votado, 6.204 votos. Suponhamos que venha um projeto aqui para a Câmara, que seja meio que antipopular ou impopular, e desses 6.000 eleitores seus, 5.000 não gostariam que o senhor votasse contra o projeto. Mas o senhor tem uma convicção de que o projeto é bom e está inclinado a votar a favor. Supondo, tá? Qualquer que seja o projeto, não importa o projeto. Então o senhor quer votar a favor. E aí eu pergunto, como é que fica o regime representativo de fato? Porque se você vai votar sim e 5.000 dos seus eleitores votaram não, gostariam que o senhor votasse não, como é que fica isso? Por isso eu pergunto, a democracia, ela existe? Dá pra gente dizer que de fato existe um governo do povo? A democracia existe, só que ela ainda está, pelo menos nos países aqui na América do Sul, principalmente, ela ainda é muito imatura ainda, muito imatura. E quando você fala de democracia,
não é só eleição. Democracia é uma discussão mais ampla, né? Quando você fala na democracia, você tem que falar nas questões de alguns princípios de liberdade que a democracia propõe. A democracia, pelo que eu leio, o cientista político fala, ainda é o melhor sistema político que nós conhecemos. Na humanidade, já proporcionou para nós. Só que a hora que fala democracia, todo mundo fala em eleição, mas não é só isso. Liberdade de imprensa, vamos falar de Vladimir Herzog, morreu por causa disso. Liberdade religiosa, alguns conceitos de democracia, alguns conceitos que a democracia deveria ter, que ainda nós estamos capengando aqui, né? Na questão política, no nosso país, por isso que eu falo que a democracia ainda está engateando, porque o voto ainda não é respeitado. O voto, que é um dos fatores da democracia. O voto ainda está capengando, você não respeita o voto que foi dado do cidadão. Haja vista em 2016, que um grupo de 300 e poucos deputados deu bom presidente de 54 milhões de votos. Isso aí que é um absurdo, isso aí, né? Então, só para entender, a democracia ela é muito mais ampla do que simplesmente voto. Muito bem. Guilherme, a democracia existe, de fato? Olha, de fato, no papel, especialmente, a gente pode considerar que temos uma democracia. Entretanto, a democracia não é só aquilo que está no papel. A gente pode falar de uma democracia em termos de direito e tem democracia em termos de fato. Em termos de direito, a gente pode reconhecer que vivemos numa democracia. Em termos de fato, temos uma democracia que não se realiza porque o Estado democrático de direito, esse que regula todas as instituições públicas nas quais nós temos, nós nos inserimos e participamos, ele está altamente em risco, uma vez que todos os poderes têm confundido um pouco os seus papéis. Então, você tem um judiciário que às vezes pensa que pode dominar a política e se coloca às vezes de uma maneira mais ativa diante da política, o que não é adequado. Às vezes você tem um legislativo que quer rivalizar com o executivo, quando a função do legislativo ela é distinta do executivo, e assim por diante. O nosso sistema é um sistema de freios e contrapesos, quer dizer, nós temos uma tripartição do poder, mas temos um sistema de freios e contrapesos para equilibrar isso, para que cada poder saiba o que está fazendo. E atualmente eu acho que isso vai muito mal e isso certamente prejudica a democracia. Caramba, que ruim, hein? Que momento vivemos. E aí, Valmir, existe democracia ou não? Formalmente existe, né, no Brasil e em vários países do mundo ocidental, mas só para retomar o conceito de democracia, que normalmente se refere, né, à origem grega, mesmo na Grécia, a democracia ela tinha um outro sentido, né? Então, você, por exemplo, não tinha essa pluralidade que tem hoje, por exemplo. Os gregos, eles eram muito restritos na participação, na voz e no voto, na ágora pública, né, no caso. Você tem, só como participantes efetivos, você tem um cidadão branco, homem, principalmente, né, de uma certa classe social, de uma aristocracia no mínimo, né? E você tem, por exemplo, a exclusão de mulheres, escravos e crianças. Quer dizer, a gente se referenciar pela democracia grega já é um problema, né? Então, assim, se transformou muito, né? As democracias modernas, liberais, elas são democracias também ainda restritas, né? Elas começam com uma restrição muito grande da participação popular, enfim, das diversas camadas sociais da população. E isso tem restringido até hoje, né? Da sua inauguração moderna, digamos assim. Até hoje você tem uma restrição muito grande nessa democracia formal em relação ao acesso, né, da população a esses mecanismos de decisão e tal. Eu acho que a gente pode falar depois um pouco desses mecanismos de decisão que eu acho que são importantes hoje. Mas a gente tem um governo, por exemplo, que de alguma forma, né, deu um golpe parlamentar, um governo federal que assim questiona muito, deixa muito questionada a democracia pelo voto popular.
né? Isso é um problema para a gente. Então, a sua pergunta, se existe democracia ou não, ela existe bastante capenga hoje no Brasil. E considerar, existe, mas não é aplicada. E considerar, Leandro, que existe assim, países que não têm democracia e que têm bem-estar social, democracia do ponto de vista ocidental, né? O modo de organização é outro, né? E mesmo no Brasil, alguns grupos e povos indígenas têm outro tipo de regime de comando, digamos assim, daquele grupo, né? Que não é propriamente eleitoral nessa democracia liberal. Então, acho que isso é a democracia liberal hoje, ela corre e já sempre correu riscos, né, para a sua efetivação. A própria proposta já é complicada, né? O vereador tinha dito aqui sobre os tópicos da democracia, né? Até abri minha pesquisa aqui, como liberdade de formar e aderir a organizações, por exemplo, a liberdade de expressão que você colocou, o direito de voto, elegibilidade para cargos públicos. E até uma provocação para fazer para o vereador: se todo mundo pode se candidatar mesmo, será que todo mundo consegue se candidatar para mudar? Porque você enfrenta barreiras, você enfrenta problemas dentro do partido, tem gente que compra vaga para concorrer, para sair candidato. Complicado, bem complicado. Como você disse, a coisa aqui tá engatinhando. Eu já tenho que fazer um intervalo, a gente já vai voltar. Disse que esse primeiro bloco era curto, mas no próximo a gente vai discutir bastante essas questões. Então, a gente pode falar um pouco do Herzog para a gente recuperar a história, né? E assim a gente pode entrar nessa questão da participação popular, que eu acho que é bem a área do Valmir. Ele trouxe livros aqui que eu vou mostrar na volta do intervalo. O Instituto Polis tem um site, tem uma área que é destinada à democracia. Trouxe livros aqui para a gente poder mostrar também. Então, esse papo vai se ampliar daqui a pouquinho, depois do intervalo, mas a introdução acho que já valeu bastante a pena. Fica uma questão para você mesmo pensar: a democracia existe ou não? Vamos fazer uma pausa aqui para beber uma aguinha. O tempo está muito seco e quente, a gente já volta. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Câmara em Pauta de volta, hoje falando aqui sobre democracia, comemorando o Dia da Democracia em 25 de outubro, dia da morte de Vladimir Herzog em 1975, durante a ditadura, né, Rômulo? Quer falar um pouquinho? Você lembra dessa? Não, eu era muito moleque, mas eu lembro, sim, lembro dessa, participei. Não me engano não, que você era muito moleque. Não, era muito moleque, era muito moleque, né? Muito, mas eu ouvia muito, né? Acompanhava muito, eu era militante das comunidades eclesiais de base da igreja, acompanhei muito Dom Evaristo Arnes nessa luta, ele que levantou e foi um grande crítico, né, e apontou as causas do assassinato do Vladimir Herzog, que foi distorcido pela ditadura, que o Vladimir Herzog foi preso pela ditadura e torturado e, por conseguinte, morto em prol da ditadura. Eu lembro da militância de Dom Paulo Evaristo Soares, o jornalista Pacheco Jordão, acompanhei muito, e o Paulo Vanucci também, acompanhei muito. Paulo Vanucci falando, era muito moleque, eu ouvia muito rádio, cara, pode ser dos anos 70, criança, era apaixonado por rádio. Eu acompanhei muito isso aí, esse período da morte de Vladimir Herzog, que foi um divisor de água, na minha opinião, um divisor de água para a derrocada da ditadura, que provou que a ditadura estava assassinando os brasileiros, a ditadura estava matando e todo mundo, as grandes instituições silenciosas. A partir dali, da morte de Vladimir Herzog, que era o jornalista da TV Cultura na época, as instituições, a Igreja Católica e outras, né, os movimentos de direitos humanos, acordaram para o massacre que estava acontecendo no Brasil, né? Precisam matar alguém de um patamar mais alto para a população acordar, a grande mídia, a igreja acordar que estava sendo massacrada a população brasileira pela ditadura. E ainda assim levou 10 anos para chegar nas diretas já, né? 10 anos. Depois disso aí começou o movimento, né, contra a ditadura, e a direta foi lá para 84, né? Mas 10 anos ainda, para você ver como uma coisa caminha a passos lentos. Muito lento. Bom, vou colocar outra reflexão para vocês fazerem em conjunto, vereador. O senhor meio que fugiu da minha pergunta no primeiro bloco. Essa pergunta aí, se você tem a maioria de eleitores que não gostaria que o senhor votasse no projeto e você tem convicção, como é que fica a democracia representativa nesse caso? E aí vem aqui a pergunta que eu tinha feito no roteiro. A democracia representativa realmente representa a vontade da maioria? Não. Calma, essa é a primeira. E a segunda, para a gente refletir junto. A vontade da maioria, às vezes, é certa? É uma opinião acertada? Não. Vai lá. Como diz Vladimir Lenin, da Revolução Bolchevique, ele diz o seguinte: nem sempre a maioria está com a verdade. Democracia representativa russoriana, que a gente fala democracia russoriana, eu acho que eu participo de movimento social, eu não gosto desse negócio de democracia representativa, que significa a maioria massacrar a minoria. Para dizer que eu não fugi da questão, quando vai votar projeto aqui polêmico, eu parto do seguinte princípio: quando as pessoas votam em alguém, ele vota acreditando naquele princípio daquela pessoa, né? Eu tenho um princípio. A representação é a delegação de poder. Exatamente, delegou um poder. Eu tenho meu princípio. Jamais negarei meu princípio. Acabou. É meu princípio. Se alguém não gosta do que eu fiz, eu falei, é meu princípio. Eu faço isso, eu sou isso, né? Eu não tenho aqui coisas que eu tenha votado, que meus eleitores tenham me questionado negativamente. É lógico, tem coisas na Câmara que geralmente a população não gosta, quando você vota em tributo. Aí ninguém gosta, né? Então, acaba causando polêmica. Então, é isso que é o mais polêmico na Câmara. Guilherme, você já deve ter estudado isso, né? Você que é um cientista social e estudou bastante política. Até separei uma frase do Aristóteles aqui, que ele fala o seguinte: ele alertava que numa democracia, se o governo ficar submetido diretamente à vontade do povo, sem limites ou regras, haveria o risco de tomada de decisões equivocadas e desastrosas, né? Porque a maioria das pessoas não tem conhecimento, às vezes, para tratar diretamente dos assuntos do Estado. Então, acho que vai nessa pergunta que eu fiz para o vereador aí. A maioria sempre está certa ou não? A vontade da maioria sempre deve ser respeitada por um parlamentar?
parlamentar? Olha, eu acho que o vereador Rômulo foi muito bem na resposta dele, e na verdade é até bom pensar em Aristóteles, e na verdade o companheiro Isaías também respondeu um pouco, que é diferenciar o que é a democracia grega do que é a nossa democracia. Quando a gente compara, o Aristóteles evidentemente era grego e viveu na época da democracia grega, são coisas diferentes, mas apesar disso a gente consegue trazer o pensamento do Aristóteles até os nossos tempos. Só para retomar um pouco em relação para a gente posicionar historicamente, quando a gente faz uma interpretação, a gente tem que contextualizar. Assim como falou o companheiro Isaías, a gente tinha... Valmir, eu falei Isaías, né? Você inventou o Isaías pra gente aí, mas tudo bem. Desculpa, Valmir. O novo apelido do Valmir agora. Me desculpa, não sei de onde eu tirei. O Valmir... Na Grécia, você tinha um outro tipo de democracia, que era uma democracia direta, mas direta de alguns cidadãos, já que mulheres não eram cidadãos, os escravos não eram cidadãos, estrangeiros não eram cidadãos, pessoas com poucas posses não eram cidadãos. Então, o que a gente chama em latim de status civitatis, quer dizer, esse estado de cidadão era para muito poucas pessoas e eles faziam uma democracia de uns poucos. A ideia de democracia na Grécia, ainda que Aristóteles tenha colocado que o homem é um animal político, um animal social, um animal civil, ou seja, ele tinha como característica do ser humano seria participar da sociedade, portanto participar politicamente, é certo que essa participação ela se dava por alguns poucos, porque a ideia dele de um governo ideal, a palavra inclusive democracia, ela era uma palavra que não era tão positiva. O governo ideal era a república e não a democracia, que seria o governo de menos pessoas e um governo por aqueles que seriam mais preparados. Modernamente, dentro da democracia liberal, como a gente trabalha hoje em dia, é completamente diferente. O que a gente entende? Que aqui o princípio é que a gente não pode, como colocou o vereador Rômulo, agora eu falei corretamente o nome, não pode oprimir as minorias que também precisam de voz e também não pode permitir que as maiorias que têm pouco poder também não tenham a sua participação. O que a gente tem que tentar é dar vazão a todas as pessoas, mas a democracia representativa ela não é uma representação da maioria como se fosse uma participação a cada vez, como se a gente fosse fazer um plebiscito, mas sim, certamente o legislador ele tem uma capacidade de representação que é de acordo com a convicção dele, conforme o pensamento dele, e ele deve seguir esse pensamento, mas sempre tentando vislumbrar essa hipótese de que você não pode oprimir as minorias sem voz, nem as maiorias sem poder. E é nesse sentido de maioria que a gente pensa na democracia, não uma maioria de votos absoluta como aquela que vai votar num plebiscito ou que vai votar naquele legislador ou executivo. E aí vamos justamente para o Valmir, porque às vezes, já que nem sempre a maioria é ouvida, ou ela tem que ser ouvida parte a parte, como você colocou, entram as possibilidades de participação dentro dessa questão democrática. O Valmir trouxe alguns livros aqui pra gente, ó. Esse daqui, Novas Lentes sobre a Participação, Utopias, Agendas e Desafios, falando então sobre a parte democrática, participações na democracia. Vou mostrando tudo aqui, tá, Emerson? Depois você vai me dando um ok aqui, ó. Ele trouxe também o de Jovens Monitores, Juventude e a Formação, Trajetórias Narrativas e Poéticas, que é um programa aqui mais voltado à cultura, mas também fala da participação de jovem na política. E esses aqui também mais voltados à cultura, ó, que é do Instituto Polis também. Você quer um bom conselho? E fala sobre os conselhos municipais de cultura, cidadania e ainda este de convivência e cultura de paz nas cidades. Capa bastante legal, bastante interessante. Então, Valmir, aí, partindo do princípio que nem sempre a maioria pode ser ouvida ou levada a decisão a cabo, acredito que essas pessoas, em algum momento, sintam-se irritadas ou alijadas do poder e querem participar de uma outra forma. Sobre a participação, você ia falar de algumas possibilidades de participação. O que o Instituto Polis e você pensam sobre isso aí? Bem, eu acho que em relação à representação, primeiramente, Leandro, a representação, modelo representativo, ele está em crise agora e esteve em crise sempre, né? A gente destaca agora porque agora tem uma... Ele é o ideal no seu entendimento? Não é o ideal e ele sofre hoje uma dissociação completa
praticamente completa da sociedade. As pessoas, os cidadãos, as cidadãs, as crianças, velhos, jovens, enfim, toda a gama da sociedade não se sente representado. Isso já tem as pesquisas que indicam isso. Isso é um sintoma mais que claro, né, dos limites da representação, do modelo representativo. Então, essa disjunção, essa dissociação Estado-sociedade, ela se dá não só no legislativo, que é onde está o voto, né, para a Câmara Federal, enfim, as câmaras municipais, assembleias e tal, mas também para o Executivo e para o Judiciário. Né? Essas instâncias todas, elas se distanciaram muito da sociedade, muito dos seus anseios, dos seus desejos, de própria incidência da sociedade, Então, não abre-se pouco espaço para isso. Né? O que eu ia falar é sobre a criação e a inauguração dos mecanismos de participação, que são os conselhos, conferências, né, as comissões. Tentando ampliar um pouquinho a participação da população. Isso. Os conselhos, principalmente, eles são uma modalidade antiga já. Né? A gente pode ver que em vários povos já existem conselhos de ancião, conselhos da população para decidir sobre certos temas. O conselho já tinha na Itália, nas cidades da Itália, na Idade Média já tinha conselho. O problema é que esses conselhos, eles foram muito notáveis, né? De pessoas que se destacavam na sociedade, digamos assim, mais elitizada. Também era um conselho de poucos, então. Sim, exatamente, é o que a gente chama desse conselho de notáveis. Que na ditadura também teve conselhos, né? Conselho de Cultura, de Educação, Transporte, Saúde, já tinha na ditadura. Só que eram conselhos muito limitados, né? E eles estavam a serviço de um Estado autoritário, né? Então isso faz toda a diferença, né? Com a democratização, ou com a redemocratização, ou com esses novos momentos da história no Brasil, dos anos 80 para cá, começa a haver uma ebulição, uma efervescência de conselhos, fóruns, conferências, né, em várias áreas, em todas as áreas praticamente. Né? Então esse é um mecanismo que eu acho que ajuda bastante a sociedade a interagir com os poderes públicos, digamos assim, né, nas várias esferas. Mesmo esses conselhos que abriram uma possibilidade muito grande de incidência da sociedade, de respiração do Estado com a sociedade, né? Esses conselhos eles chegaram no momento hoje que a gente chama da fadiga da participação, do cansaço, digamos, participativo. Esse cansaço ele se deve a muitas questões dentro dessa participação, digamos, mais popular dentro das esferas, das institucionalidades do governo. Né? Uma delas eu acho que os governos, nas suas diversas ideologias, nos seus diversos posicionamentos políticos, eles acabam que eles pautam esses conselhos, acabam pautando, agendando esses conselhos. Quer dizer, os temas que vão ser discutidos nos conselhos seriam exatamente os temas do governo. E os conselhos acabam tendo voz, mas eles não têm como sair dessa, digamos, dessa armadilha que se coloca para eles. Por quê? Porque eles não têm o que a gente poderia chamar da escolha da escolha. Eu não vou escolher a escolha que eu quero participar. Eu vou escolher a escolha colocada, que é a pauta dos governos em geral. Isso é uma questão de desencanto para as participações nos conselhos. E é uma dentre tantas. Eu vou até deixar depois, se o vereador Romulo quiser rebater, porque tem vários conselhos aqui municipais, né? Então você até pode falar sobre isso, eu só preciso chamar um intervalo para a gente estourar esse bloco. Na volta eu já te dou a palavra então, vereador. A gente já vai caminhar aqui para o final do programa, passa muito rápido. Pausa e já voltamos, gente. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. O cadastramento biométrico já é obrigatório em Guarulhos.
Isso significa que todos os eleitores devem comparecer às unidades da Justiça Eleitoral para fazerem a revisão dos seus dados e também a coleta das suas digitais. Aquele eleitor que não comparecer terá o seu título cancelado, o que gera uma série de transtornos, como, por exemplo, tirar CPF, passaporte, obter empréstimo em bancos públicos, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino ou mesmo inscrição em concurso público. Então é muito importante que todos compareçam. O atendimento é feito por agendamento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E o eleitor não deve deixar para a última hora, ele deve comparecer o mais breve possível, porque normalmente no final nós temos muitas filas. Agora, lembrando que aqueles eleitores que já fizeram a biometria, isso está inscrito no título eleitoral, eles não precisam comparecer novamente. Vem para a biometria e não deixe para a última hora. Não pode faltar ninguém. Muito bem, Câmara em Pauta de volta, hoje falando aqui sobre a democracia, homenagem ao Dia da Democracia, comemorado aqui no Brasil em 25 de outubro. Esqueci de falar no comecinho do programa, se você quiser participar do programa, você sabe que você pode interagir com a gente, seja pelas nossas redes sociais no Facebook, a gente tem lá o perfil oficial da Câmara Municipal, ou então mande seu e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br, sugira os temas que você gostaria de ver aqui retratados agindo democraticamente, né? Já que estamos falando de democracia. Vereador Rômulo, quer rebater um pouquinho a fala do Valmir sobre os conselhos municipais? De ampliação de participação popular que a gente falou no bloco anterior? Os conselhos avançaram, todos os conselhos avançaram muito aí nos últimos anos, né, aqui no Brasil. Teve um avanço aqui na cidade de Guarulhos também, né? Só que esse ano a gente está percebendo que deu uma brecada aí, parece que os conselhos estão meio tolhidos, né? Está meio travado e eu não estou vendo os conselhos se movimentar, né? O governo parece que está tomando conta dos conselhos e travou os conselhos. Aqui os conselhos é o meio da participação popular, que eu mesmo participei junto com a juventude, Conselho da Juventude, Conselho da Cultura, Conselho da Educação, Conselho, quase tudo ele participou aqui. Eu acho que nós estamos meio travados esse ano aqui na cidade de Guarulhos. Que é o meio da participação popular, né? Claro, mas você acha que não está rolando, não está andando? Não está rolando, agora não está rolando. Vereador, aquela questão que eu fiz para você provocativa, gostaria que você respondesse agora. Gosto de política, vamos supor isso, tá? Essa é uma suposição. Gosto de política, me interesso, acho que eu posso mudar alguma coisa para a sociedade, trazer algo de positivo, quero entrar no partido, me filiar e me candidatar. É assim mesmo? Qualquer um pode se candidatar? Eu acho que é. Todo mundo deve se candidatar. Quem tem que fazer o filtro, isso é o princípio da democracia. Quem tem que fazer o filtro é a população. É isso. Quem filtra? A população que emana do poder. Não não é na os partidos mesmo não barram candidaturas, não atrapalham, não dificultam? Não, os partidos fazem esse filtro. Os partidos fazem esse filtro. É aí que a gente tem que chegar. Exatamente. Porque antes de passar para a população, tem uma barreira. Exatamente. Aí, né? Os partidos têm o chamado congresso, a convenção do partido. Na convenção do partido faz o filtro. Mas como nós temos uma demanda de partido muito grande em relação à participação da população para se candidatar, então, às vezes, tem mais partido que candidato. Os partidos não preenchem a quantidade de candidato que deveria ter, né? Principalmente para as candidatas femininas. Então, realmente, aí falta um filtro, né? Mas quem tem que fazer esse filtro? A principal fonte de filtro é o eleitor. O eleitor diz que deve ou não, porque diz que na Constituição diz que o poder emana do povo, então o povo que é a população que faz, tira e coloca, né? Não vota ou vota. No finalzinho do programa tem mais uma provocação para te fazer, vai ser a última aqui, a última bombinha, digamos assim. Não, mas é tranquilo, se você tira de letra, você responde tudo. Guilherme, então a gente
falou bastante sobre os regimes, né, as diferentes participações democráticas, e você colocou bem a separação, a partição, as representações que a gente tem. Quando é que a população deve ser efetivamente consultada, então? Lembra que a gente teve aqui um plebiscito, né, para decidir sobre o regime de governo, inclusive foi em 1993, eu separei aqui, que era a escolha do sistema político, presidencialismo, monarquia, parlamentarismo, enfim, né, a representação seria republicana ou monárquica, enfim. Então teve essa vez, que eu me recordo, e teve o do desarmamento, que foi um referendo, né, na verdade já tinha a lei, então fizeram um referendo para ver se a população era a favor ou contra o desarmamento. Quando é que a população deve ser efetivamente consultada? Todos, então, como na tal Assembleia Grega lá que se fazia? Vamos lá. Na nossa democracia, que é a democracia liberal, a gente tem algumas previsões, já no caso da nossa Constituição, previa a escolha posterior, como efetivamente houve, entre presidencialismo e parlamentarismo, e mais uma vez, historicamente, já que já havia tido um outro plebiscito anteriormente e também o presidencialismo já havia ganho, o presidencialismo mais uma vez ganhou, demonstrando que a população tem uma posição já formada sobre a questão do presidencialismo, e teve também a discussão sobre a monarquia e a república, e nós escolhemos a república presidencialista. Outros temas podem ser suscitados, e a ideia é que tenha uma participação popular, assim como você tem os fóruns específicos de debates dentro do legislativo para que as ideias possam ser melhor elaboradas, é justamente para poder dar uma participação mais direta e para que o legislativo tenha condição de apurar melhor qual é a posição das pessoas que, entendem do assunto e de uma maioria da população quando é um assunto mais polêmico. Na verdade, não existe uma limitação dentro do nosso sistema que diga esse tema não pode ser perguntado para a população, esse tema pode ser perguntado. O ideal é que você tenha quanto mais participação popular, ela é bem-vinda. Inclusive, um outro sociólogo, que é um colega meu, só que de um outro patamar, que é o Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo português, um dos maiores do mundo, fala que nós temos que democratizar a democracia. E eu entendo que isso é fundamental. Enquanto a gente tiver essa democracia limitada, a gente não vai atingir os fins que o Valmir e o Rômulo colocaram. A gente tem que fazer esses conselhos, fazer esses fóruns, fazer com que todos os espaços de debate consigam dar frutos para que o legislativo e também o executivo tenham material suficiente para saber se estão representando ou se estão representando a si próprios, que isso seria realmente uma pena. E é o que a gente vive muito. Infelizmente. Talvez por isso que as pessoas fiquem tão descrentes, né? Eu acho que a gente tem que sempre tentar lutar para mudar o quadro, tentar, com otimismo, enxergar a luz no fim do túnel, mas a gente sabe que é muito difícil, enquanto algumas práticas perdurarem. A gente tem visto algum pouco de mudança, quem sabe. Eu jamais achei que político seria preso. Eu espero que mude, que isso seja sério, né? Dessa vez, e que por lá eles permaneçam e que paguem os crimes aí que cometeram, os que cometeram crimes, evidentemente. Valmir, você que lida muito com juventude, a participação popular também na parte do Instituto Polis. Aliás, eu vou até mostrar o site aqui depois para o Emerson, se ele puder. Ó. Bem bonito o site aqui. Tem a tal da pizza aqui, ó, com alguns pilares, como a reforma urbana, inclusão, sustentabilidade, cidadania cultural e aqui a democracia e participação. Então, como você lida bastante com jovem, eu lhe pergunto, a relação entre tecnologia e política, seria possível ampliar de alguma forma a participação popular hoje com a internet também? Não é um caminho? Eu acho que sim, Leandro. Eu acho que... Porque, assim, num plebiscito, num referendo, você gasta muito, né, para fazer uma eleição, uma votação. Mas pela internet você pode fazer alguma coisa online hoje. Hoje isso não está descartado, né? Há várias formas hoje, inclusive, de se fazerem as solicitações, né, para governos, os abaixo-assinados contra uma determinada pauta prejudicial, por exemplo, ao meio ambiente. Eu acho que isso já é um caminho que já tem sido trilhado pelos jovens. Mas eu gostaria de resgatar um pouco e relembrar o junho de 2013, que foi um movimento basicamente de jovens, né? E não foi um movimento partidário, ainda que houvesse, né, muitos jovens de esquerda, progressistas, enfim, contra o aumento da tarifa em São Paulo. Isso foi um movimento histórico muito importante, né? E que saía da pauta, inclusive, do esquema partidário, digamos assim, legislativo. Uma coisa, Valmir, por que a gente não viu mais esse tipo de movimento quando foram aprovadas reformas
trabalhista, que foi uma reforma horrorosa, reforma política extremamente mal feita, reforma que tira direitos do cidadão. Por que a gente só viu na época do passe livre a reivindicação por 20 centavos a menos na passagem de ônibus e depois a gente não viu mais? Isso é uma questão que eu acho que passa pela forma de organização desses movimentos, né? O MPL, por exemplo, ele ainda está ativo. E ele não foi só de junho de 2013, ele já vinha desde os anos 80, 90, com várias revoltas contra o Buzum em Santa Catarina, em Salvador, em Santa Catarina. Então, é um movimento que ainda, inclusive, continua, né? Eles ganharam a pauta no dia. No junho, na verdade. O movimento depois, ele se desdobrou em outras pautas, né, que vieram pautas que eu acho que são legítimas e tal, mas que vieram movimentos depois, o Vem Pra Rua, o MBL, que de alguma forma se apropriaram dessas pautas e modificaram, né, o seu conteúdo, inclusive, seus conteúdos, né. De qualquer maneira, eu acho que esses jovens, eles ainda têm uma atuação muito grande. Por exemplo, as ocupações das escolas, um movimento importante. Aqui em Guarulhos, eu estive em ocupações, visitando as ocupações. Em São Paulo, houve muitas ocupações. Isso é um movimento democrático dos jovens, e jovens adolescentes, né? Não tão velhos, digamos assim. São pessoas que estão aí na pauta, né? Eu só gostaria de destacar uma questão sobre a questão dos partidos. Um ponto sobre os partidos. Esquece da minha questão da internet, eu queria que você respondesse um pouquinho. Sim, eu respondi em parte, mas eu volto a ela. A questão dos partidos, eu acho que deveria haver, sim, por exemplo, candidaturas independentes, como alguns movimentos, tanto de direita como de esquerda, inclusive, né? Para não haver tais barreiras que eu coloquei aqui. Estão reivindicando essas candidaturas. E tem candidaturas em São Paulo, na Zona Leste, por exemplo, que são candidaturas coletivas, que não são, inclusive, de um vereador, mas que são candidaturas que, de fato, elas são construídas coletivamente. Bom, isso em vários lugares do Brasil, né? Eu acho que é importante. Para falar sobre a questão da internet, Facebook, as redes sociais, enfim, o Instagram e as várias formas de manifestação dessas redes da internet, a gente, em junho de 2013, teve uma forte incidência dessas redes, uma articulação por essas redes, né? Inclusive, depois continuou com os movimentos também de direita, a favor do impeachment, né? Contra Dilma, etc. Eles se mobilizaram pela internet também. Então, é um elemento novo, né? Não tão novo, não tão recente, mas ele é um momento que questiona, inclusive, essas formas de representação política partidária no Brasil. Então, eu acho que, sim, a internet tem um papel importante a se desempenhar. Só queria destacar, Leandro, que a questão do território, né, é muito importante. Aqui em Guarulhos, por exemplo, a questão do plano do prefeito, né, que foi mandado para a Câmara, de concessão, de privatização e de terceirização de equipamentos e bens públicos, eu acho que ela devia passar democraticamente pelas pessoas interessadas, pela população interessada nessas questões. Por exemplo, a questão do Bosque Maia, vai privatizar, o que vai ser feito com aquilo? Precisa ser consultada a cidade em geral, como é um bem mais simbólico da cidade, mas também as populações locais. Então, você vai lá na questão de uma biblioteca no Seródio e tal. O que acontece ali? Aquela população quer que aquela biblioteca seja, né, digamos assim, seja colocada para exploração de uma empresa privada, por exemplo. Eu acho que essa questão, essa consulta, ela é importante. Acho importante o debate na Câmara, mas para os interessados, porque esses projetos podem ser importantes, podem ser, sim, bons, mas que eles sejam bons para o bem público, para a população, para os interessados. Que eu acho que isso é um tipo de consulta que pode ser feito também pela internet, né? E abrir as escutas e as audiências virtuais também. Acho isso um projeto como esse mexe com a estrutura toda da cidade, na verdade, né? Sim. Bom, para a gente fechando aqui, vereador Rômulo, eu gostaria que aquela provocaçãozinha final, mas que antes queria que você falasse do seu mandato democrático. Você costuma ouvir seus eleitores, aqueles que votaram em você, para tomar alguma decisão ou não? Porque tem vereador que abre o escritório, atende todo mundo, ou ouve por rede social. Você tem algum mecanismo para ouvir? Tem um mecanismo, tem uma reunião geral todo terceiro, agora quarto sábado do mês, que a gente discute com os companheiros, com as outras pessoas que chegam lá, a gente sempre está discutindo, né? E o que é mais importante, eu mesmo sou muito atuante nos bairros, estou todo dia ali discutindo com a população.
Todo centro. E agora aquela provocação final, para a gente aqui realmente encaminhar ao final do programa, daqui a pouco eu vou pedir a consideração final de cada um. Vereador aqui na Câmara de Guarulhos, fale por você, claro que a gente não pode generalizar. Pode votar como gostaria em todos os projetos? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Eu, pelo menos, sempre votei. Eu falo por mim. Quando eu fui 4 anos na base, eu fui da base, do governo anterior. Quem acompanha aí, quem acompanha as sessões, quem viu pauta que eu achava que não era de interesse popular, eu votava contra, se me posicionei contra. Inclusive o último aí, que o Almeida mandou, a gente não foi concluído na Câmara, porque nós votamos. A base do que era nós, que era do Partido dos Trabalhadores, que foi contra. E atualmente, mais ainda, nós somos oposição, né? Oposição ser mais livre, né? Você tem uma liberdade maior de debater as questões. Quando você está na base, você tem, o governo chama para você debater os projetos. Só que, às vezes, o governo quer impor em você alguma coisa e você se rebela. Eu mesmo se rebelei várias coisas, várias vezes aqui. Já votei várias vezes contra o próprio governo do qual eu participava da base, né? Então, eu acho que o vereador, ele é livre, sim, mas depende dele, né? Se ele for um vereador que é um vereador meramente de gabinete, que não tem base social, ele se atrela ao governo, porque ele vive disso. Agora, eu particularmente tenho base social, não depende de governo para nada, a única coisa que eu faço é o governo, ligar para o governo para fazer e cobrar do governo que ele prometeu fazer. Isso, meu papel com o governo é esse. Não tem cargo no governo, né? No anterior eu quase não participava do governo, mesmo sendo da base. Eu acho que todo vereador tem que ser assim, esse desatrelamento, como falou o professor aqui, né? O desatrelamento dos poderes, né? O poder legislativo não tem que estar atrelado ao executivo. Os poderes têm que ser independentes. E eu acho que o vereador ele tem que fazer isso aí, mas infelizmente, professor, não é tanto assim não. Né? Não, Rômulo, por isso que eu te curto bastante, sabe por quê? Porque eu sei que tudo que você falou aqui é verdade. Eu já estou aqui há quase 5 anos na Câmara, então acompanhei muitas sessões aqui e muitas votações. E realmente, aquelas que você não concordava, mesmo com o restante da base, você era a situação antes, votando, você votava não ou se abstinha. Agora, você tem que acompanhar o trabalho do seu vereador, tá? Isso aqui eu vou falar aqui, as dicas para você para as próximas eleições, você tem que acompanhar o trabalho do seu vereador. Antes eu vou pedir a consideração final da galera. Gente, Rômulo, o programa acabou, obrigado por ter vindo, um minutinho para a consideração final, vou passar pelo Guilherme e pelo Valmir, aí vocês fiquem à vontade. Obrigado, Leandro, obrigado aí, valeu o papo aqui, democracia, isso mesmo, a discussão. A discussão política é muito interessante, então eu gostei aqui do papo aqui do professor, do Valmir, pessoal bem instruído, mais do que eu, claro, né? Eu sou meramente um militante aí dos movimentos sociais, mas gostei, parabéns aí. Valeu, Rômulo. Antes de passar aqui para o Guilherme, lembrando que você pode exercer também aqui o seu papel de cidadão, o seu papel de cidadão politizado, vindo até a Câmara, você tem mecanismos de participação. Se você é morador de Guarulhos, tem título eleitoral aqui, você pode participar da nossa tribuna livre aqui, então você pode vir falar sobre o assunto que você julgar legal. Você pode participar das reuniões de comissões que são abertas ao público. Muita gente não sabe, mas as reuniões de comissões acontecem todas as terças e quintas aqui e são abertas ao público. Você pode vir, você pode participar das audiências públicas que tem aqui na casa. Você pode vir assistir às sessões todas as terças e quintas às 14h. Os portões estão sempre abertos. Então, utilize esses mecanismos e participem aqui da vida política de Guarulhos para tentar também entender um pouco mais o que se passa na cidade. Guilherme, obrigado. Até uma próxima. Obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Sua consideração final. Fica à vontade. Olha, eu que agradeço, o jornalista Leandro Martins, agradeço ao vereador Rômulo, agradeço ao Valmir, que não errarei mais seu nome, me desculpa. E... Nosso Valmir Isaías, a partir de hoje. Não, espero que não quero dar um outro nome a você. Mas, enfim, agradeço em nome da Universidade UNG, foi um prazer participar. O que eu entendo que é importante aqui, que a gente deve colocar para fechar, é que a nossa democracia, ela tem requisitos formais que são importantes e ela que precisam
ser mantidos para que a gente continue vivendo numa democracia. Mas mesmo essa democracia, que a gente denomina dentro das ciências sociais como uma democracia liberal, ela não é uma democracia perfeita, não é uma democracia absoluta, é uma democracia que pode ser aperfeiçoada. Existem inúmeros autores que colocam essa questão. Alguns autores entendem que depois do golpe de 2016, talvez a gente já estivesse vivendo numa pós-democracia. Inclusive saiu recentemente um livro do jurista que é desembargador do Rio de Janeiro, falando sobre a pós-democracia, que é Rubens Casara. Então nós já estamos aí, teoricamente, pensando em um momento mais de exceção, de um estado de exceção, do que de um estado de direito. Agora, dentro desse estado de direito, eu entendo que os partidos são importantes. Nós temos que valorizar os partidos. Eu tenho um pouco de receio disso que você colocou, Valmir, das candidaturas independentes, porque isso pode representar um esvaziamento dos partidos que têm uma função importante histórica, ainda que eles provavelmente não nos representem como nós gostaríamos, mas assim, você suprimir essa instância dos partidos, não sei se seria a solução, ainda que os movimentos sociais que você tem colocado são todos muito importantes, válidos, especialmente aqueles que têm base popular e que não são financiados por grandes empresários, como outros que nós temos aí que roubaram a pauta de 2013, que era uma pauta que começou legítima e acabou se perdendo numa manifestação que foi interessante. As ciências sociais ainda vão analisar isso melhor. Alguns professores, como Marcos Nobre, da Unicamp, tem um livro importante, que é Imobilismo e Movimento, que pensa isso, mas acho que a gente tem que dar um tempo para a gente entender o que aconteceu. Mas eu acho que tem que ter mais coisa, que, como o jornalista colocou, assim, nós estamos vivendo momentos muito piores do que os 20 centavos agora, e eu não vejo essa manifestação. Logo, eu acho que tem uma questão da mídia e tem uma questão de pessoas que bancaram um determinado movimento com o objetivo de desestabilizar um governo que talvez estivesse melhor do que o que está agora no poder. No fim, acho que todo mundo foi massa de manobra, no fim das contas. Nós todos. Eu tô bem com você nessa aí. É uma pena, mas eu acho que é difícil você conseguir sair de tudo, né? Absolutamente de toda a sua cabeça e pensar com uma coisa absolutamente nova. Então, acho que acabou acontecendo isso mesmo. Dica para suas próximas eleições, você tem eleição no que vem. Então, pesquise o histórico pessoal do político que você pretende votar, certo? Tem que pesquisar. Claro. Pesquise o histórico político, veja se as ideias batem. Veja lá como votou o seu deputado na reforma trabalhista. A ideia batia com você? Você queria a reforma? Ok. Você não queria? Opa, vamos ver se ele merece ser votado de novo ou não. Busque afinidade de pensamento, que é justamente isso que eu disse. Conheça o partido e a coligação dos candidatos e conheça as propostas que ele apresenta, embora às vezes não cumpra todas, mas tente pelo menos conhecer. Agora, a questão da afinidade do pensamento, o cara votou de um jeito, você não queria aquilo, não vai votar de novo, né? Não faça isso, pelo amor de Deus. Então, vamos pensar. E aliás, né, Rômulo, a gente tem que colocar aqui que você sempre vota como pensa. Tem vereador que, não vou citar nome evidentemente, mas que foge da votação, ou se abstém, ou sai na hora da votação, não vem, tem uma licença médica. Pesquise, porque tudo isso faz parte para você votar. Para vereador é daqui um pouquinho mais de tempo, para 2020 só. Mas pesquise o cara que vota, o cara que não vota, o cara que vota como você queria ou como você não queria. Valmir, Isaías, não, só Valmir. Obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta, obrigado por ficar com a gente. Obrigado, Leandro. Foi um prazer estar aqui com o Rômulo e com o Guilherme também. Eu acho que eu tenho algumas considerações. Eu acho que a questão, por exemplo, da participação de candidaturas independentes... Um programa inteiro isso aí, dá um programa inteiro, mas ele não suprime necessariamente o modo que nós temos hoje, né? O sistema de eleição, etc. Não suprime os partidos, não é isso. Tem vários partidos que permitem, né, esse tipo de candidatura, que são democracias liberais, inclusive. Agora, isso tudo vem em bojo de uma questão sobre os próprios partidos, né? Porque eles não estão dando conta dessas demandas sociais que querem outros tipos de representação, né? Também no Congresso, etc. De qualquer maneira, há um código, né, digamos assim, de participação... Só com o voto, eu preciso mesmo terminar porque a gente já estourou bastante, mas só com o voto você acha que a gente não corrige esse tipo de representação? É difícil hoje. Nós entramos numa entropia partidária, né, do sistema. Eu acho que ele está muito complicado. Ele não está dialogando com a sociedade. Isso é um problema fundamental. E eu acho assim que toda a sociedade hoje é
possível de participar, né? O que eu estava falando sobre o Código de Participação, eu acho importante. Não depende do seu nível de instrução. Você pode ser analfabeto. Na minha opinião, você pode se candidatar. Você pode participar da política, você pode participar do conselho. Isso é digamos, essa reinvenção e essa democratização da democracia tem a ver com isso, né? Também, nós não chegamos nesse ponto. Muitas vezes as pessoas que são, digamos, analfabetas do ponto de vista da letra, né, da alfabetização, elas têm contribuições importantes para dar para a sua comunidade, para o próprio estado das coisas também, né, para as políticas públicas. Então, eu acho que isso o modo como a gente está organizado hoje é um modo muito restrito de participação. Então, ele precisa se abrir muito assim, para as novas pautas, as novas demandas dos jovens, dos idosos, das pessoas com necessidades especiais, etc. Né? Almir, obrigado. Agradeço a todos pela participação. Realmente o tempo é curto, sabia que ia estourar um pouquinho esse bloco, mas só para não ir embora sem essa, tem aqui no Politize o quiz. Quiz dos tipos de democracia. Eu vou fazer uma perguntinha última para o Rômulo. Pergunta 1, hein? Tá fácil. Opa! Considerado um dos pais da democracia, o primeiro presidente do Partido Republicano dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, disse a frase: a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Verdadeiro ou falso? Vou clicar aqui. Democracia é do Abraham É o governo do povo, pelo povo, para o povo. Verdadeiro ou falso? Não, é falso, que ele não falou isso. Não, é verdadeiro, Rômulo. Pô, coloquei aqui. Olha, eu tenho outras frases. Verdadeiro, pelo amor de Deus, viu? Eu achava não queria te deixar em saia justa, você não me ajuda. Tem tanta frase do Abraham Lincoln, não por essa. E essa é a mais famosa, pô. Porque Abraham Lincoln é mais conhecido como uma questão mais social. Gente, o programa acabou. Obrigado por ter acompanhado esse Câmara em Pauta. A gente volta numa próxima aqui com mais uma pauta importante, com certeza. Nos vemos, valeu mesmo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau.